Seguimos em frente. Deixa eu tomar meu café aqui. É claro, vocês não iam pensar que ia gravar 1 hora direto de aula aqui ao vivo sem tomar um cafezinho, né? Não teria como. A gente falar um pouco então da realidade cultural. Sabe, quando a gente fala em realidade cultural, quando eu estou pensando nesses paralelos na forma que a cultura vai falar diretamente com a juventude e necessariamente com toda a população, eu não posso deixar de pensar assim na ideia de espaço-tempo. Como assim na ideia de espaço-tempo, professor? Olha, bom, eu preciso pensar onde que eu estou, né? Eu preciso pensar em qual espaço que eu estou, em qual território que eu estou e em qual tempo para o qual eu estou falando, em qual ano, de qual década, para quando eu estou falando. Por quê? Porque existe uma questão também que a gente chama que é um distanciamento histórico. O que é um distanciamento histórico? É quando você analisa determinada situação, determinada fala, algum tempo depois. Então, por exemplo, esses vídeos que vocês estão vendo aqui, principalmente falando de ética e cidadania, ele hoje vai chegar para você de uma determinada maneira. Se você for ver essas mesmas palavras daqui 2 ou 3 anos, o que você vai ver vai te soar de uma outra forma. Isso é com tudo, na verdade, com tudo da sua vida. Por quê? Porque esse distanciamento histórico, na verdade, nos dá outras percepções, certo? É preciso entender essa ideia de espaço-tempo, por quê? Porque é justamente aqui que eu vou conseguir fazer um recorte e entender diretamente do que falamos e onde falamos. Bom, pensando que a gente está no Brasil, ano de 2020, a gente tem aqui uma diversidade cultural enorme. A gente tem aqui no nosso país um grande encontro de culturas. Aqui se dá isso. Como que se começa a coisa? A gente começa aqui já na época da nossa colonização. A gente chega aqui vários colonizadores de lugares diferentes, não só no sentido daquela ideia de que chamam de descoberta, na verdade, né? Eu tenho uma certa dificuldade em falar de descoberta, porque já tinham pessoas aqui habitando, então como você descobre um local onde já tem? Mas vamos deixar esse assunto para outro dia, porque senão vamos entrar em outros temas mais complexos que não vão poder ser resolvidos simplesmente em 10 minutos ou 1 hora de aula. O que acontece que a gente tem, na verdade, a chegada de vários povos, principalmente povos europeus, né? Então a gente tem a chegada dos portugueses, tem a chegada, então, em determinados locais aqui dos holandeses, temos a chegada de italianos, depois de alemães, a gente vai ter aqui orientais, o pessoal do Japão, e bem forte aqui a colônia japonesa aqui em Maringá. A colônia não, a população japonesa, né? A descendência japonesa, já vai ficar um pouco melhor pensar dessa maneira. E aí o que acontece? Essas pessoas que aqui chegaram, elas encontraram também uma realidade cultural que aqui já estava, encontrou o índio. Encontrou, na verdade, o nativo da terra, que por sinal recebeu então esse nome de índio, porque o caminho que era buscado era o caminho das Índias, né? Ou em outro momento, em determinado ponto histórico, em determinado ponto de espaço-tempo, era colocado como o escravo da terra, né? Tinha um pouco dessa ideia na época da escravidão ainda. Escravo da terra, aquele que era um pouco mais complicado em algum momento ali, mas que também foi, de certa forma, escravizado. Você tinha aqui, na verdade, então, já desde o início, o encontro de algumas culturas. Se você for pegar, por exemplo, na região do Nordeste, pensar nas ligações culturais religiosas ali, é super interessante você entender esse encontro de culturas, porque ali a gente tem o sincretismo, por exemplo, que é um encontro cultural de duas religiões. Você tem religiões de matriz africanas, né, muito próximas ali, e as religiões de matrizes europeias, né, o cristianismo em si. E você tem, então, vários, inclusive, pessoas atuantes que vão estar moldando ou quase que transformando e criando uma nova
forma de expressão religiosa, né? Aí, é claro, eu teria que olhar com um pouco mais de auxílio, olhar pedindo o auxílio dos antropólogos e historiadores para eles poderem, então, delimitar se eu tenho aqui no sincretismo uma formação de um novo ou simplesmente uma junção. Você sabe muito bem, eu sou da área do direito, eu vou preferir não ficar falando muito disso para não falar alguma besteira, né? Mais do que aquelas que eventualmente já podem ter sido ditas. O que interessa para a gente nesse momento é entender que esse encontro ele cria uma realidade cultural, certo? Eu estou, na verdade, criando algo que está transformando. Existe uma transformação aqui, e aí eu vou pegar emprestado uma palavra da área da economia, né? Que é a ideia do macro e do micro, né? O macro no todo, o micro quando eu vou chegar para as pequenas. E aí, então, na verdade, pegar isso e para a ideia das relações de poder ali voltadas para o campo da psicologia e da sociologia, ou seja, eu estou fazendo uma grande mistura aí de várias coisas para entender um pouco dessa ideia de relações culturais, essa ideia aqui de como que eu tenho feito uma diversidade. Se você for parar para olhar, então a gente tem aqui o ponto embrionário da cultura do nosso país, certo? Se você tem essa liberdade, por exemplo, culturalmente, você pode se identificar com mais de um grupo cultural, é porque necessariamente desde o início foi lhe apresentado nas formas colocadas no Brasil determinadas formas cultural. Para pensar uma coisinha aqui comigo. Você consegue identificar realmente uma forma ou cultura que você vai olhar e falar bem assim, olha, isso aqui é realmente puro brasileiro e não tem mistura de absolutamente nada? Fica essa pergunta aí, logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você for olhar e falar bem assim, de repente, como eu, você pode não conseguir diferenciar muito, mas pega ali a dança húngara, por exemplo. Você vai olhar vestes, você vai olhar formas, você vai ali e ver que tem uma cultura que está entrelaçada em si. Se você for pegar algumas outras características, por exemplo, eu vou pegar e aí eu vou usar uma característica que eu acabo entendendo um pouco mais, que é na área musical. Se você for pegar, por exemplo, o samba, esse que chega para nós, ele na verdade também já tem uma mistura aqui de diversas outras coisas. A gente tem harmonias que vêm da música clássica, a gente tem batidas que vêm de batidas africanas. Então, ou seja, eu já estou misturando, na verdade, algumas coisas que formaram essa diversidade cultural que vem ser colocada no Brasil. Você, na juventude, é apresentado para tudo isso. Você tem um pouco de tudo isso colocado, um pouco de tudo isso apresentado. Da mesma maneira que aqui nesse curso, nessa parte teórica que você tem nesse programa de Jovem Aprendiz, você está sendo apresentado para mais uma série de outras coisas. Coisas que você pode guardar para si, coisas que você pode simplesmente ignorar, frases que você pode lembrar pro resto da sua vida e outras que você pode deletar em 2 ou 3 minutos. Isso é parte não só da sua formação como cidadão, mas é parte importante, porque quando eu vou formando cidadãos, eu estou então indo no micro, juntando coisas para a gente ter o macro, para a gente entender, na verdade, a nossa forma de ser em todo o local, em toda a nossa forma de realidade como nação, realidade como pátria, realidade como todo, como um coletivo. Então acaba sendo importante. Aqui, na verdade, eu tenho um grande elo, uma grande mistura de muitas coisas. Por quê? Eu tenho na diversidade cultural a nossa realidade, a realidade nossa de ter várias culturas. Eu preciso, para ter uma harmonia entre essas culturas, de um respeito, de uma aceitação em todas elas. Você, nesse momento da sua vida, está sendo apresentado a várias culturas, umas às quais você gosta um pouco mais, outras você de repente nem gosta tanto assim. Você está naquele momento de tomar decisão e é justamente nesse momento que você tem uma realidade, você tem um choque
Por quê? Porque é o momento que você tem vários caminhos para seguir e começa a te ser cobrado seguir um desses caminhos. Então é justamente aquilo que você gosta, aquilo que você entende, de repente é o caminho que você vai ter um pouquinho mais para estar seguindo, e é justamente assim que você vai estar ajudando a elaborar cada vez mais um país justo para todas as diversidades culturais.